Pois é, gente, hoje a gente está aqui refletindo sobre a questão de qualificação de professores no Brasil. Um país que precisa, um país de dimensões enormes, né? Que precisa de educação. Ninguém tem dúvida de que a educação, ela muda toda uma realidade. Mas aqui no Brasil a gente está preocupado com essa história, né? Então, a pergunta que quero começar esse bloco é: quais são, na verdade, esses fatores que interferem nesse processo de ensino-aprendizagem? A gente está dizendo, existe um plano de governo, as escolas estão aí, as pessoas estão indo buscar formação, mas no fim das contas nem temos bons professores e não temos uma qualidade de ensino adequada. O que é que faz um bom processo de ensino-aprendizagem? Bom, puxando pela psicopedagogia, que é a minha área, e com o meu trabalho de formação de professores, em primeiro lugar é o prazer, o desejo, a vocação. O aluno, nós temos faculdades maravilhosas, com professores excelentes, gabaritados, possuem grande nível até internacional nas nossas universidades. E aí o professor também fica com essa lacuna, estarrecido de que um aluno fez um vestibular, que é um exame extremamente minucioso, e ele, ao término do curso, ou no primeiro período, ele já demonstra inúmeras defasagens em aprendizagem. Então, assim, eu rememorando meu caminhar, todo também em escola pública, eu sou de família humilde e tive orientação familiar para buscar além do que a escola me oferecia. Então, tinha o material da escola, a minha mãe obrigava inicialmente, chegava da escola, e aí, o que você aprendeu? Então, tinha essa cobrança da família e eu fui, de certa forma, naquele primeiro momento, condicionada a buscar. Depois, o meu prazer já foi se tornando hábito. E eu passei, aí eu voltando para a questão da formação do professor em nível de graduação, o que acontece? Eu, quando fiz a minha faculdade de pedagogia pela UERJ, uma universidade com nome, eu passei por 4 grandes greves nos 4 anos de estudo. E hoje em dia eu sou concursada, eu tenho 2 matrículas, eu trabalho na Unirio com contrato, eu trabalho na Cândido Mendes com formação de professores. E por que eu cheguei lá? Porque eu, com essas 4 greves, eu não fiquei em casa e nem na praia. Eu fiquei estudando aquilo que a ementa que o professor tinha dado no primeiro dia e que ele não daria conta, para que eu, ao término do 4º ano, eu tivesse um diploma, mas não só um papel, que eu tivesse o peso do conhecimento que aquele diploma estaria ali representado. Então, eu acredito muito nisso. É o quê? A vontade, é o prazer. Eu não fui fazer pedagogia porque era uma faculdade qualquer. É porque eu queria ser professora. Eu já tinha feito o ensino médio normal, formação de professores hoje. E aquilo ali, para mim, era a minha primeira, foi sempre a minha primeira opção. Então, creio que são 2 fatores. É o prazer, aliás, 3, O prazer, que aí vem junto com a vocação, porque isso já vem lá, contigo, e a família. Porque a gente sabe que as faculdades existem, elas estão com profissionais, nós temos aqui pessoas que trabalham, eu também, de certa forma, com contrato, e a coisa não acontece porque o aluno vem achando que ele que o professor tem que fornecer para ele tudo. A gente verifica isso, os alunos, quando chegam, eles vêm com expectativas. Foi o que você estava comentando anteriormente. É um problema, isso eu acho que, mas eu acho que é uma coisa de motivação interna para a aprendizagem, que é um dos fatores que nós, professores, temos que lidar, que eu acho que também faz parte desse papel docente, Claro que a gente não vai dar conta de uma lacuna familiar, de uma sociedade que chama para esse mundo tão interativo, e às vezes a sala de aula é tão, tão preto e branco, tão estática. Então, como ser um bom professor hoje em dia, eu li para o meu doutorado na época, porque eu trabalhei em cima de como seria um bom professor de ciências. E aí fiquei investigando como seria um bom professor de qualquer área, o que os estudos, não achismo, o que as pesquisas mostram,
O que um aluno diz que é um bom professor? Então, um bom professor é um bom comunicador. Então, a gente tem, né, uma faculdade de formação de professores, tem que se preocupar que esse professor saiba fazer uso da língua de forma interessante, saiba usar as linguagens de forma diversificada, domine a língua escrita, ele saiba que analisar um vídeo, trabalhar com charge, com quadrinho, com o corpo, com a internet. Então, que ele seja um bom comunicador. Que ele não ignore a relação entre afeto e cognição, afetividade e cognição, que Piaget já chamava tanta atenção. Então, um bom professor tem que gostar de gente, sim. Então, eu não estou defendendo aqui um sacerdócio. Eu acho que o professor é um profissional, né? Mas quem não gosta de gente, acho que tem que procurar uma outra profissão. Porque a relação afetividade, cognição, isso é provado em termos científicos. Não é uma coisa de, eu acho, né? Isso. Ele não pode ignorar... É um trabalho diversificado, então um bom professor ele tem que estar atento que a sala de aula é um universo heterogêneo, que cada um é singular, que uns aprendem em trabalho em equipe, outros preferem um trabalho individualizado, uns trabalham com textos, outros preferem o som, e o professor... E aí vem a questão de precarização do trabalho docente. Uma sala de aula com muitos alunos... Não adianta também investir em recursos se o professor também não saber fazer uso deles. Claro. O uso do PowerPoint agora, do Data Show, é a nova aula expositiva. Então, só que ainda é pior, porque quando era um quadro de giz, o aluno não tinha aquele tempinho para conversar com o colega, copiar. Agora é slide, e os alunos ficam ali, não dão, sabe? Então eu vejo alunos aprendendo. O recurso não resolve por si mesmo. Como se diz, é um recurso para ajudar o professor a transmitir. E não substitui o professor. A mediação docente é essencial. Mas, sem dúvida, ser professor hoje exige que o professor saiba fazer uma abordagem interdisciplinar, saiba fazer um trabalho contextualizado. E aí, embora as diretrizes curriculares de licenciaturas já apontem esses caminhos, as universidades de licenciatura e cursos de pedagogia ainda estão num descompasso. O professor formador de professores nem sempre sabe trabalhar assim. Então, como é que ele forma professores assim? Um professor que ainda chega... porque eu sou professor... O professor de universidade, ele é professor. Então, ele também tem que saber fazer um trabalho interdisciplinar, tem que saber entender de teorias de aprendizagem. Eu sempre costumo dizer assim, eu não sou paga para ensinar, eu sou paga para fazer aprender. Então, isso tem uma diferença enorme. Muito grande, entendeu? Então, eu acho que tem aí novas competências docentes, saber fazer um bom uso, porque também está provado que você pode ser um bom professor numa sala de aula bem básica, se você estiver bem preparado. Não estou defendendo isso. Eu acho que é bom que os nossos impostos sejam gastos para também tornar essas salas de aulas mais atraentes. Mas um bom professor, ele é capaz de fazer uma aula interessante, mesmo com poucos recursos. E um professor mal preparado, você pode dar ele ótimo, que a coisa não vai avançar. Eu acho que esse dado, né? Agora eu vou falar um pouquinho da questão do meu olhar, que está muito vocacionado para a questão das políticas públicas. A fala que você fez inicialmente tem tudo a ver com a entrevista, né? Eu vou trazer a realidade do município, né? Eu sou professora de Duque de Caxias e hoje exerço a função de uma subsecretaria de Educação em Infraestrutura. Essa foi a questão inicial, quando a gente percebeu uma dicotomia no nosso município, porque Caxias tem um plano de cargos e salários diferenciado, né, da rede, né, não que seja um salário adequado, né, que a gente entende como professor de Caxias, há um investimento na formação. É bem atrativo. Eu tenho vários alunos do mestrado que foram para Caxias porque consideram mais atraente. É um plano que a gente entende que precisa ser revisitado. Não é uma remuneração condizente com o investimento da formação profissional que os docentes de Caxias, né, vêm investindo. Se você for observar, nós temos uma grande maioria dos profissionais do município de Duque de Caxias, mestre, doutores, né? E aí a pergunta que a gente se faz o tempo inteiro é essa. Como uma rede, né, que traz um salário, uma política de cargos e salários diferenciada, que possui profissionais com alto nível de qualificação profissional e um resultado que tenha um descompasso muito grande. Então, antes de iniciarmos o trabalho efetivamente, de pensar uma política de educação que minimizasse essas questões, nós fizemos um trabalho de pesquisa, né? E foi muito colocado, por parte dos docentes, as questões objetivas do trabalho e da condição do trabalhador. A própria precarização, né? Então, embora esse profissional que investiu na sua formação, que entrou para uma rede como um professor de primeiro segmento, né?
tem investido na perspectiva do professor reflexivo, que está sempre buscando formação, a pesquisa. Professor pesquisador. E ele faz uma pós-graduação, investe num programa de mestrado, no doutorado. E na prática a gente percebe um descompasso. Esse profissional, muitas das vezes, gritando que ele não tem condições de trabalho. E aí a gente está falando de uma escola básica, né? Porque na realidade a gente lida hoje ainda com um problema de falta de água, condições objetivas. A gente sabe que a expansão do ensino público, né, foi de um processo muito rápido, né? Então as condições objetivas do trabalho e do trabalhador são extremamente precarizadas, né? Eu acho que o professor hoje que chega para pensar um trabalho que não tem água, que não tem um espaço físico minimamente adequado, as salas não comportam o número de aluno, né? A realidade objetiva desse professor ainda é um processo de muito desafio, né? Eu tenho visitado algumas escolas e a gente observa que o profissional não tem a mínima condição de trabalho, né? Então eu percebo que a questão da infraestrutura como uma política educacional, né? Esse tem sido o nosso investimento, né? Não estou falando num avanço tecnológico não, mas de condições básicas que essa escola tenha, né? Luz adequada. Eu acredito, né? Quer dizer, não é nem uma questão de acreditar, isso é quase que científico. O ambiente, ele ajuda no bem-estar, ajuda no processo de aprendizagem, né? 50 crianças amontoadas numa sala, com calor danado. O sol bate e não enxerga o quadro. Como é que elas vão aprender? Como é que elas vão ter concentração para estar ali prestando atenção àquela aula? Por isso você falou, Bianca, na expansão da escola pública. Eu me dou o direito de dizer expansão, isso não é expansão. Né? A expansão quantitativa tem que estar acompanhada de qualidade. Expansão é um crescimento programado, onde você olha, né, as necessidades e aí você o que eu acho que a gente teve um boom, uma explosão, uma coisa que... E aí a gente está tapando o buraco com essa escola pública. Eu já preciso fazer mais um intervalo, mas eu queria no próximo bloco ouvir de vocês como desatar esse nó que nos leva, né, nessa linha em que a gente está, nos leva para um caos. Para um caos político, para um caos no país como um todo. Por quê? Porque nossas crianças, elas nas escolas, elas não estão tendo condição de aprender. E eu não estou falando agora de conteúdo, não. De aprender a aprender. Elas não sabem estudar, elas não sabem ler, elas não sabem interpretar. Qual é o papel da escola para essas crianças? Como é que elas vão ser profissionais no futuro? Que profissionais serão esses? Essas crianças que hoje não sabem aprender, não têm essas condições, como é que elas depois vão ensinar? Porque, não é? Que futuro é esse? Então, doutoras, como desatar esse nó? Qual é a proposta, qual é o caminho, pelo menos, do caminho, né, do saber, da reflexão, para se conseguir um resultado melhor e dar uma volta nessa história ou nesse caminho que a gente não quer dizer que é o caminho previsto para o Brasil, não, né? Discurso é mas eu estou falando da prática, da nossa realidade educacional no país, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.